Jornal do SBT, oferecimento Itaú, suma com um atraso, seja um cliente Itaú Bankline. Estamos de volta e conosco as notícias mais importantes desta quinta-feira. Um tornado gigante se formou no meio de uma regata nos mares da Austrália. Os participantes foram pegos de surpresa. Neste barco que liderava a regata, a equipe filmou tudo. Daqui a pouquinho, a reportagem completa e também o frio que atrapalha o verão dos paranaenses. Ministério Público vai investigar responsabilidades sobre desabamentos e mortes nas enchentes do Rio. O presidente Fernando Henrique Cardoso sobrevoou as áreas atingidas e criticou os prefeitos que não cuidaram da limpeza e das moradias irregulares. O Congresso liberou 13 milhões de reais no final da noite para socorrer os desabrigados. O presidente Fernando Henrique Cardoso esteve no Rio para ver de perto os estragos provocados pela chuva. Fernando Henrique sobrevoou as áreas, 37 mortos e 27 desaparecidos. O presidente pediu ao Exército que apoie o governo local. Depois, Fernando Henrique teve um encontro com o prefeito de Duque de Caxias, que solicitou uma verba emergencial para o município. O presidente recebeu dos prefeitos de Caxias, Petrópolis e Paracambi pedidos de quase 100 milhões de reais para ajuda na recuperação das cidades. O ministro vai me encaminhar um relatório e dentro do que for razoável, dentro do orçamento, nós vamos liberar recursos. Os recursos têm que ser do prefeito, do governador e do presidente. Nesta hora não dá para ter briga, nessa hora tem que ter unidade, solidariedade com o povo. São recursos extraordinários, esses são recursos que não constam do orçamento. Já totalizamos, são exatamente 14 milhões de reais que em poucos dias estarão disponíveis para que governador e prefeitos das áreas atingidas apresentem os seus projetos para liberar os recursos de atendimento às vítimas. A situação em Petrópolis é dramática. Um mapeamento mais cuidadoso mostra que novos pontos de risco podem repetir a tragédia das chuvas em outros municípios do Rio. Antônio saiu do interior do Maranhão com a mulher e os filhos, mas depois de passar 4 anos no Morro do Turano, só pensa em voltar. Ontem, a casa onde ele morava com a família desabou por causa do temporal. Eu fui tirar minha filha lá que estava com o gesso para botar para outro canto, mas não deu tempo mais não. Desabou em cima de você? Foi, já vou por cima de mim e ela. Foi tudo enterrado assim, até no peito aqui, até nas pernas, tudo enterrado. Aí a minha sogra chamou meu vizinho e vieram me puxar. Passei 10 minutos dentro da lama ainda. Segundo a GeoRio, o Complexo do Turano é uma das principais áreas de risco da cidade. São 7 favelas, cerca de 30 mil moradores. Desde segunda-feira, 20 casas desabaram e outras 30 estão interditadas. Muitas casas estão em locais perigosos e podem cair a qualquer momento. Os desabrigados, cerca de 100, estão em associações de moradores e no antigo colégio de aplicação da UERJ, que passa por reformas. Cada um tem mutirão, vai lá embaixo, a prefeitura está nos servindo, está dando cesta básica. É importante porque as famílias estão precisando, entendeu? Estão carentes mesmo e a pessoa confraternizando, fazendo a união faz a força, o pessoal precisa. Mais 20 milhões serão liberados para obras de canalização e contenção de enchentes da Baixada Fluminense. Uma aventura inesperada nos mares da Austrália. Velejadores enfrentam um tufão no meio da regata. Os participantes foram pegos de surpresa. Neste barco que liderava a regata, a equipe filmou tudo. O tufão provocou ventos fortes e ergueu uma parede de água gigantesca. Os tripulantes fizeram manobras rápidas para desviar da tromba d'água. 8 dos 75 barcos participantes desistiram da competição. De cada 10 cidades brasileiras, 2 não têm médico. Este é um dos motivos que leva à automedicação. Nesta época do ano, a situação se agrava e faz do Brasil um recordista mundial de automedicação.
A receita para combater dor, febre ou inflamação está na ponta da língua. Anti-inflamatório e remédio para dor de cabeça. Às vezes analgésico. Em um rápido plantão na porta de 2 farmácias, não foi difícil constatar um velho hábito brasileiro: o uso de medicamentos sem receita médica. Para o estômago, para enjoo, isso aí eu compro. Esse remedinho que já não faz muito mal, então aí já pode tomar, né? É dor de cabeça, dor de garganta, para retirar todas as dores que a gente tem, né? É venda livre. Os remédios mais comprados são os anti-inflamatórios e os analgésicos. Nas prateleiras das farmácias, as opções são muitas. Medicamentos com ácido acetil salicílico, dipirona e paracetamol. Substâncias químicas que podem causar graves efeitos colaterais. Esses remédios em qualquer país do mundo está sujeito a restrições quanto à quantidade e só pode ser vendido com receita médica. Os medicamentos lideram o ranking das intoxicações. O perigo para a saúde aumenta quando o usuário faz a associação entre analgésicos e anti-inflamatórios. Aumenta o risco de sangramento gastrointestinal, de lesão ao rim e também de lesão ao fígado. Este toxicologista reclama: a falta de um controle mais rigoroso na venda dos medicamentos contribui para agravar a situação. E como as festas de final de ano estão aí, o médico lembra: os famosos comprimidos do antes e depois de alguns drinks podem acabar com a comemoração mais cedo. Se você tiver dor de cabeça, tente evitar medicamentos, ou então melhor, beba moderadamente para que você não tenha a dor de cabeça depois pelo álcool ou uma outra doença provocada pela associação de um remédio para cuidar da sua ressaca. Pode sair nesta sexta-feira a prisão preventiva dos policiais acusados de comandar o tráfico de drogas na Cracolândia, em São Paulo. Prisão temporária. O pedido de prisão preventiva foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério Público. Os promotores também querem a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos 5 policiais envolvidos. Nós estamos lidando com policiais muito violentos, perigosos, com possibilidade de, se em liberdade, amedrontarem, ameaçarem, fazerem represálias em relação a todas as vítimas e testemunhas que depuseram contra eles. Os policiais Mauro César Bartolomeu, José Carlos de Castilho, Hélio Carlos Barba, Alessandro Ramos da Silva e Guilherme Barbosa Palazzo foram presos no último dia 14, após a exibição dessas imagens feitas pelo Ministério Público. Aqui eles aparecem extorquindo dinheiro de traficantes e prostitutas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. A prisão temporária de 15 dias dos policiais termina nesta sexta-feira. Se forem soltos, eles poderão aguardar o final das investigações em liberdade. Nós acreditamos piamente que há elementos suficientes para decretar a prisão preventiva. A polícia prendeu Eduardo Frederico Lopes, de 27 anos. Ele é apontado como um homem que dispara contra o gerente deste posto de gasolina em São Paulo e depois foge no Monza Branco. Frederico praticou o crime no início deste mês por vingança, já que foi denunciado ao sair sem pagar a conta. Ele será indiciado por roubo e homicídio qualificado. O ano termina com notícias preocupantes, mas a esperança se renova com a aproximação do Réveillon, data para renovar também o desejo de boas novas para os próximos anos, ou para o próximo ano, no caso. Os rituais mudam de um país para outro, mas todos têm o mesmo objetivo: a felicidade. Roupa branca e pular as 7 ondas. Na praia também sempre tem coisa de pular onda e comer uva. Tenho o costume de escrever uma lista com todos os pedidos que eu quero realizar durante o ano. As tradições da passagem de ano não existem só no Brasil. Cada país tem seu ritual. Na noite de Ano Novo, os japoneses gostam de pedir vida mais longa. Todos comem um bolinho de arroz, né, que se chama omote. Então, como ele estica, o sentido é esse, né, alonga a vida. Na Turquia, as pessoas deixam 7 grãos de sal grosso na porta da casa para afastar energias negativas. Já os hondurenhos acendem 12 velas e fazem 12 pedidos. Só uma queima até o fim. As outras são apagadas e voltam a ser acesas no primeiro dia de cada mês do novo ano. Na Índia, as estátuas sagradas são lavadas nos rios e cada indiano faz sua oferenda. Festival de luzes, banhos no rio sagrado Ganges e basicamente, em geral, veneração aos deuses.
Já os chilenos apelam para bilhetinhos da sorte colocados por baixo da cama. Escolhe um deles que vai dar sorte, pode dar azar. Também cortar um pedaço de cabelo. Dizem que o cabelo vai ficar muito bonito. Existe um ritual que vale para todo o planeta, mas deve ser feito no dia 30 de dezembro para aproveitar a energia de Sanakumara. Os ocultistas garantem que os pedidos são atendidos em 6 meses. O Sanakumara é um ser da mais alta hierarquia que reside fora do planeta Terra. E no dia 30 de dezembro ele vai estar aqui com toda a sua legião de extraterrestres para ajudar a aliviar o karma do planeta. Pega 3 papéis de seda branca e com lápis você vai escrever em uma folha todos os seus agradecimentos e os pedidos para os próximos 6 meses. E aí você vai pegar uma folha branca, vai queimar, vai grudar aquela que você escreveu os pedidos nessa que está queimando e vai fechar com aquela outra que está em branco. Você forma uma corrente e joga para cima, joga para o vento levar. Mas a ocultista avisa, é preciso ter fé. Mas se não tiver ritual nenhum e você tiver fé, já é o suficiente. A seguir, a polícia quer saber de onde veio a dinamite achada em favela de São Paulo. Sai o retrato falado do homem que baleou um delegado paulista. Osama Bin Laden elogia terroristas e volta a ser caçado com fúria. O discurso que irritou a América. No próximo bloco. Made for TV. Filmes feitos especialmente para a televisão. Ela foi acolhida por uma bondosa família. Acho que pode ficar aqui conosco por um tempo. Estava prestes a descobrir a felicidade. Bela Forte, quer se casar comigo? Mas seu destino já estava marcado. Pela primeira vez na televisão, O Banquete de Julho. Hoje, no seu final de noite, após o Jornal do SBT. Made for TV. Anote o resultado do segundo sorteio da Telecena de Natal. 26, 27, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47 e 48. 22 telecenas foram premiadas com 1 ponto e vão ganhar mais de R$2.000 cada. 2 telecenas foram premiadas com 13 pontos e vão ganhar R$100.000 cada. Quando estou em paz comigo, me sinto amigo do mundo. Passe numa agência Banco do Brasil, receba sua fita e assuma um compromisso com a paz. Feliz 2002, Brasil. O Brasil é do mundo. O Brasil é de paz, paz, paz. O Brasil é do mundo. O Brasil é de paz. Minha memória reprisa a você. Pedidos, chegou Mato Grosso e Matias Acústico. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. 25 anos de emoção. Parece um imã, que coisa louca. Mato Grosso e Matias. Nada mais sei de nós. Os grandes sucessos de Mato Grosso e Matias em um único CD acústico. A gente vai lançamento Paradox Music. Já à venda. Destaque dobre, dobradinha de ouro, a grande novidade do baú da felicidade. Para tudo! Sai fora, chupeta! Dobradinha do baú é com a gente! Ao comprar e pagar em dia o carnê do baú, agora tem grátis dobradinha de ouro! Dobrando esta janelinha, você pode ganhar até R$10.000 na hora! R$10.000 é muita grana, meu! Destaque! E dobre! Dobradinha de ouro é do baú! Essa aqui é Pilozinha. Olha que belezinha. É que nem eu quando era pequitita. Olha esse rupinho. Olha assim. Os terços dentro tá tudo aqui na sacolinha. Coitado. Espia. É igualzinha. Sofia vai querer. Tá nas lojas. Ela vai adorar. Pilozinha direto da TV pra brincar com você. Coitado. Cala a boca, menina. Foi eu. Funcionários da Transbrasil foram chamados de volta ao trabalho. Eles foram avisados que a empresa pode voltar a voar até 3 de janeiro. Todos estavam em casa desde 3 de dezembro,
quando os voos foram suspensos. O Sindicato dos Aeroviários diz que não imagina como a Transbrasil pode voltar a voar. A TAM é a empresa mais cotada para assumir as linhas da concorrente. O Brasil é um dos poucos países que privatizaram rodovias de pista simples. A população reclama e as empresas comemoram. A certeza de lucro torna o país o paraíso dos pedágios. Eles se concentram em quase 11 mil quilômetros de rodovias privatizadas. Isso é apenas 6,5% de toda a malha viária nacional. Só que é a parcela mais lucrativa. Você começa cobrando o pedágio 6 meses depois de ganhar a concessão. Não tem que construir nada, tem apenas que fazer a conservação, quando muito alguma expansão. E a lucratividade aparece logo nos balanços. Para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, o motorista num carro de passeio gasta R$ 18,10 em pedágios. Para percorrer os mesmos 400 quilômetros nos Estados Unidos, de Miami a Orlando, por exemplo, gasta-se o mesmo. Mas só que lá, as rodovias são muito mais conservadas e seguras que as daqui. E as diferenças não param por aí. Uma das condições para que se institua rodovias pedagiadas na Europa é que haja uma via alternativa, onde não se paga o pedágio. Além do mais, aqui dentro do modelo brasileiro se privatizaram rodovias de pista simples, o que é um grande absurdo. O presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias alega que tudo está de acordo com os editais de privatização e defende os preços cobrados nas estradas do país. O pedágio do Brasil não é caro. Hoje, praticamente, os programas que estão se desenvolvendo no mundo, na Índia, na China, na África do Sul e próprios Estados Unidos agora e na Alemanha, são estradas existentes, que é o mesmo modelo do Brasil. Nas estradas privatizadas há serviços de guincho e emergência, mas o privilégio se restringe às principais rodovias do Sudeste e Sul do país. O resto continua abandonado, violento, cheio de buracos e muito distante das estradas do primeiro mundo. Vereadores de São Paulo querem terminar o ano com a pauta em dia e também se entregam à votação do orçamento da principal cidade brasileira. A repórter Valquíria Gonçalves está na Câmara Municipal. Elas têm as informações. Alô, Valquíria. Alô, Hermano. Aqui na Câmara Municipal, depois de um dia inteiro de muita discussão, a sessão começou às 11 da noite, mas primeiro estão sendo votados cerca de 60 projetos dos vereadores. A expectativa mesmo é com a votação do orçamento para o ano que vem. Em 2002, a Prefeitura de São Paulo espera arrecadar 9,5 bilhões de reais, quase 1,5 bilhão a mais que este ano. Pela lei, o orçamento tem que ser o último projeto a ser votado no ano e o prazo se encerra nesta sexta-feira. De cada 4 emendas que foram apresentadas, uma foi aceita. Portanto, apesar de polêmico, a expectativa é de que o projeto seja votado e aprovado ainda nesta madrugada. Hermano. Perfeito, muito obrigado, Valquíria. Ex-vereadora Maria Helena, do PL, foi condenada a 5 anos e meio de prisão em regime semiaberto por falsas denúncias de extorsão contra os promotores José Carlos Blatt e Roberto Porto, do Ministério Público, e o delegado Romeu Tuma Júnior. Os 3 investigaram o envolvimento da ex-vereadora com a máfia dos fiscais. Peritos investigam a origem de explosivos encontrados numa favela de São Paulo. A dinamite era suficiente para explodir um prédio de 2 andares. O explosivo foi encontrado em uma favela na zona sul de São Paulo. A polícia desconfiou de 2 homens parados na porta do barraco. Entrou e achou 93 bananas de dinamite. Um deles era menor, o outro foi preso. O explosivo foi encaminhado para o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. A análise para saber a procedência da dinamite deve demorar pelo menos 1 mês. Advogado de Glória Trevi, a cantora mexicana, confirma que policiais suspeitos de engravidar a ex-cantora, no caso, fizeram um exame de DNA. Glória terá o filho no hospital por ordem da Justiça. A cantora mexicana divulgou uma carta em que agradece ao governo brasileiro o tratamento que vem recebendo. Glória está internada num hospital de Brasília desde quarta-feira, sob vigilância de policiais federais, graças a um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. A gravidez está no 8º mês e transcorre sem problemas. Silvia Begg, noiva do empresário de Glória, Sérgio Andrade, disse que a cantora foi submetida a violência sexual várias vezes na prisão. Todo mundo acha que ela foi estuprada uma vez e pronto, engravidou.
tá? Mas foram algumas situações, tá? Que só ela realmente pode responder. Eu não posso falar do que eu não vi. Segundo o delegado Cláudio, todos os presos e todos os policiais já forneceram sangue para o exame de DNA. Polícia divulga 2 retratos falados dos homens que balearam o delegado seccional de Santo Amaro, em São Paulo. Já existem pistas para prender os suspeitos. Segundo a polícia, 4 marginais interceptaram o delegado Adolfo Bernardi Júnior em uma tentativa de assalto ocorrida na noite de quarta-feira no bairro do Ibirapuera, em São Paulo. Eles estavam visando, era o carro dele, né? Era uma perua nacional, feita no Brasil, fabricada aqui, uma Mitsubishi, então nada assim especial. O vigilante de um shopping center e mais uma pessoa que presenciaram o momento em que o delegado foi atingido com um tiro na cabeça ajudaram os policiais a fazer 2 retratos falados dos suspeitos. Um seria um homem de cor parda, de 1,70 m de altura, magro, de olhos e cabelos castanho escuros. O outro, um negro, também de 1,70 m de altura e também de olhos e cabelos castanho escuros. Ambos entre 24 e 26 anos. Nós temos pistas aí, inclusive houve uma série de denúncias, mas eu não poderia adiantar em prejuízo da investigação. O delegado Adolfo Bernardi Júnior está internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Evaldo Foz. TV Al Jazeera divulga a íntegra do novo vídeo do terrorista Bin Laden. E no Afeganistão, um bombardeio americano mata mais de 40 civis e os prisioneiros já têm destino. São as notícias da guerra. A divulgação do vídeo irritou os americanos e a busca por Bin Laden foi intensificada. Combatentes afegãos recebem dinheiro para mostrar coragem nas cavernas de Tora Bora. Em Naqqa, leste do país, 40 pessoas morreram durante um bombardeio. A maioria estava dormindo. Outras 60 saíram feridas. O governo americano prepara outra provocação. Vai transferir prisioneiros do Talibã e da Al-Qaeda para a base militar de Guantánamo, em Cuba. Outro trecho do vídeo em que Bin Laden homenageia os autores dos atentados de 11 de setembro foi divulgado. 19 estudantes fizeram o império dos Estados Unidos vacilar e golpearam profundamente a economia americana, disse o terrorista. O motivo da jihad, segundo ele, é a guerra do Golfo e a opressão aos palestinos. Índia e Paquistão à beira de uma guerra. O conflito no sul da Ásia é o pior dos últimos 15 anos. Em mais um capítulo da crise, a Índia proibiu o voo de aviões comerciais paquistaneses em seu território. O Paquistão revidou na mesma moeda. Na fronteira com a Caxemira, região em disputa, soldados trocaram tiros. Israel proíbe líder da autoridade palestina de participar em janeiro de nova missa de Natal ortodoxa em Belém. O governo israelense disse que Yasser Arafat não pode sair de Ramallah até que os assassinos do ministro do Turismo, Rehavam Zeevi, sejam presos. A seguir, a oposição atrasa a sessão e irrita o governo, mas não consegue impedir a aprovação do orçamento. FMI diz que está pronto para ajudar a Argentina. O ex-ministro Domingo Cavallo afirma que não vem dólares e culpa o Brasil pela crise. As novas acusações de Cavallo, no próximo bloco. Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Milhares de habitantes. Faltava um grande hospital. Hoje, com investimentos do governo federal e governo do estado, Itapevi já tem o seu hospital geral, com 240 leitos, modernos equipamentos e capaz de realizar até 1000 cirurgias e quase 40 mil exames por mês. Melhores hospitais, melhor atendimento, mais saúde. Avança Brasil, governo federal. Destaque dobre, dobradinha de ouro, a grande novidade do baú da felicidade. Para tudo! Sai fora, chupeta! Dobradinha do baú é com a gente! Ao comprar e para garantir o carnê do baú, agora tem grátis dobradinha de ouro! Dobrando esta janelinha, você pode ganhar até 10 mil reais na hora! 10 mil reais é muita grana, meu! Destaque! E dobre! Dobradinha de ouro é do baú! A história de
Daniele poderia ter tomado um caminho diferente. Ela sobreviveu. Georgette, sua treinadora, ficou paraplégica. O acidente marcou demais a minha vida. Sei lá, às vezes eu penso que eu poderia não estar mais aqui fazendo ginástica, fazendo um esporte que é a minha vida. A Georgette é uma inspiração pra mim. Ela me mostrou que é preciso ter força e que é preciso dar valor à vida. Muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que eu tive. Imaginem quantas vidas interrompidas, quantos talentos desperdiçados. É por isso que eu tô aqui, pra pedir a participação de todos. Vamos dirigir com mais responsabilidade. Vamos vencer essa luta por um trânsito mais seguro. No trânsito, dê preferência à vida. As principais notícias do Brasil e do mundo, resumidas em um telejornal objetivo e dinâmico. Os fatos mostrados com imparcialidade. A equipe de jornalismo do SBT, trazendo o máximo de informação para que você comece o dia sabendo de tudo. TJ Manhã, de segunda a sexta, a partir das 6h30. Índice geral de preços do mercado da Fundação Getúlio Vargas fecha o ano em 10,38%. A perspectiva para 2002 é que a queda no preço dos combustíveis e a nova safra de grãos coloquem a inflação próxima a 4%. Depois de mais um dia de queda de braço entre governo e oposição, o orçamento para 2002 foi votado. Orçamento aprovado na comissão, o esforço do governo desde cedo foi para tentar diminuir os prazos regimentais e votar em plenário ainda nesta quinta-feira. Eu estou otimista, vamos aguardar com cautela, a oposição está conversando com suas bancadas, mas da parte do governo há disposição. No início da tarde, líderes do governo e da oposição se reuniram para mais uma rodada de negociações. O governo cedeu em 3 pontos. Desistiu da cobrança da taxa dos inativos, aceitou renegociar a dívida dos pequenos e médios produtores e anunciou a criação de uma comissão para discutir as distorções no salário dos servidores públicos. Nós vamos tentar votar esta matéria e o resultado que for decidido pelo plenário será acatado por todos. A luta do salário mínimo não encerra aqui. A luta do salário mínimo, a oposição continua e vai, inclusive, na própria votação da matéria ainda, continuar com seu destaque. A luta em relação à majoração do salário mínimo vai ser tocada ainda permanentemente pela oposição. Até o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Amaury Bier, foi chamado para tirar as dúvidas da oposição sobre a medida provisória que trata da renegociação da dívida dos pequenos e médios produtores. Depois de quase 6 horas de reunião, oposição e governo chegaram a um acordo. Houve a compreensão de todos os líderes, enfim, da necessidade de termos o orçamento votado ainda este ano. Temos um processo ainda a encaminhar, mas avançamos e avançamos muito. Voltamos ao Congresso. A repórter Eri Monteiro informa agora como foi a votação simbólica do orçamento da União para 2002. Hermano, o orçamento foi aprovado agora há pouco aqui no plenário da Câmara. O governo, que queria aprovar o orçamento ainda este ano, saiu vitorioso, mesmo com a resistência da oposição. Apesar de ter concordado em votar o orçamento em plenário, a oposição votou contra. A justificativa foi a falta de acordo para o reajuste do salário mínimo para R$ 210. O máximo com que a base governista concordou foi com o salário mínimo de R$ 200. É com você, Hermano. Ex-ministro Domingo Cavallo culpa mais uma vez o Brasil pela crise argentina. Domingo Cavallo, sem credibilidade nenhuma, apontou a desvalorização do real como agravante para a crise argentina. Depois ele atacou o FMI. Cavallo disse que o Fundo Monetário só quer participar do plano de ajuda sem desembolsar dólares. A crise argentina provocou a falência da Alpargatas. A empresa tem 6 fábricas e empregava quase 6.000 funcionários. O tempo desafia a lógica no Brasil. Em pleno verão, chuvas no Rio e inverno no sul do país. A caminhada no parque recebeu nestes últimos dias uma companhia inesperada, o frio. Impressionante, rapaz. Hoje a camisa do Flávio aqui tá servindo como agasalho. Muito frio mesmo. Está descontrolado, né? Nós deveríamos estar com bastante calor e olha aqui, vestido para não sentir frio, né? Mas a sensação causada pelo frio também agrada. Eu até gosto de descansar um pouquinho do calor.
Já quem trabalha se cerca de cuidados para não ficar doente. Pra gente que trabalha na rua, né, cara, você tem que estar sempre agasalhado, roupa de chuva, roupa de frio, você tem que andar sempre com bastante coisa, né? Esse inverno fora de época foi causado por uma frente fria vinda da Argentina, mas segundo a previsão do tempo, os termômetros devem voltar a subir em todo o estado já a partir do próximo sábado. Se o sol não aparecer, vai mudar os planos de muita gente no próximo feriado. Atrapalha, porque a gente quer ir pra praia, não pode, né? Vamos ver o dia 29, dia 30, 31, ver como é que está pra gente descer, né? Senão, falhou. A seguir, super incêndio na Austrália pode ser criminoso e um raro filhote de tigre encanta quem visita um zoológico americano. As imagens em 2 minutos. Carla Pérez apresenta CD Verão 2002, trazendo quebradeira, cafuné. Me mostra este CD vai esquentar o seu verão. Verão 2002, mexa lomba lomba, tem bom balanço. Você pode comprar o volume 1, o volume 2 ou um CD duplo, destacando o grande sucesso do verão. Mexa lomba lomba e muito mais. Verão 2002, os 2 CDs que vão fazer a sua cabeça. Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Milhares de habitantes. Faltava um grande hospital. Hoje, com investimentos do governo federal e governo do estado, Itapevi já tem o seu hospital geral, com 240 leitos, modernos equipamentos e capaz de realizar até 1000 cirurgias e quase 40 mil exames por mês. Melhores hospitais, melhor atendimento, mais saúde. Avança Brasil, governo federal. Ó, trouxe sua água de coco, aproveitei e comprei uma telecena. Oh, que isso? Natal já passou? O Natal passou, mas a telecena de Natal continua premiando. Por isso é que nós estamos aqui trabalhando. E você continua concorrendo em 1, 2, 3 e 4 sorteios. E no total, na soma dos 4 sorteios. Opa. Que foi? Aquele cara ali, ó, ele comprou uma telecena. Telecena de Natal, a sua telecena total. Nosso país é vitrine. Neste Natal, sou mais Brasil. Made for TV. Filmes feitos especialmente para a televisão. Ela foi acolhida por uma bondosa família. Acho que pode ficar aqui conosco por um tempo. Estava prestes a descobrir a felicidade. Bela Forte, quer se casar comigo? Mas seu destino já estava marcado. Pela primeira vez na televisão, O Banquete de Julho. Hoje, no seu final de noite, após o Jornal do SBT. Made for TV. Prefeito Rudolph Giuliani se despede de Nova York como o homem do ano na América. O homem do ano, segundo a revista Time, discursou emocionado na catedral da cidade. Giuliani entrega o cargo na virada do ano para Michael Bloomberg, depois de 8 anos no poder. Incêndios na Austrália podem ser criminosos. Mais de 100 focos ameaçam as florestas próximas de Sydney. Na capital, Canberra, a situação não é tão grave. A meteorologia alerta que os próximos dias serão mais críticos. Um filhote raro encanta os visitantes do zoo de Washington. O pequeno tigre da Sumatra tem apenas 3 meses e ainda não pode viver em grupo. Em todo o mundo, só há 500 animais desta espécie. No meio de tanto sofrimento, uma notícia de esportes para os argentinos. Após 35 anos sem título nacional, Racing conquistou o torneio Apertura ao empatar com o Vélez Sarsfield por 1 gol. O último título importante do Racing, que chegou a decretar falência em 98, foi o Mundial Interclubes em 1967. Aventura em Goiás. Praticantes do rapel urbano agora mostram suas habilidades em escaladas noturnas.
A subida com todo o equipamento nas costas faz parte do aquecimento. Pernas preparadas e para chegar até o teto, mais escadas. A subida não é fácil. O prédio tem 14 andares, são cerca de 40 metros. E é aqui nas alturas que eles falam do prazer de desafiar o perigo. Depois da primeira, eu até te convido se quiser descer. Eu tô bem aqui no concreto. Aí no concreto aqui, né? Mas é muito bom. A saída que é meio complicada, a hora que você vai inclinando seu corpo e soltando. Então é um pouquinho complicado, mas depois que passou isso, acabou. A adrenalina é forte mesmo. A cidade parece estar aos pés dos rapeleiros e aos poucos outros vão chegando. Eles hidratam o corpo, conferem a distância e agora sim começam os preparativos. Os mais experientes abusam na ousadia, andam com naturalidade, parecem pisar na lua e voam sem nenhum medo. Mais uma chegada perfeita. A gente conseguindo enfrentar os medos, a gente tem como se sobressair melhor na vida, no dia a dia. Estas as notícias de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e tenha uma ótima sexta-feira. SBT, oferecimento Itaú, suma com atraso, seja um cliente Itaú Bankline.